Boa noite a todos. Com grande alegria que nós podemos nos encontrar aqui mais uma vez para juntos adorarmos ao Senhor. A nossa conferência que nós estamos celebrando aqui, a conferência de aniversário da nossa igreja, conferência de 22 anos. E com a graça do Senhor foi possível realizar esse ano. Nós temíamos não poder realizar, mas Deus nos abençoou e com a graça do Senhor nós estamos aqui. Por isso eu convido os irmãos a ficarem de pé, dizer que todos sejam bem-vindos, vamos baixar as nossas cabeças e juntos nós vamos orar ao Senhor agradecendo por esse momento. Então peço que você já volte o seu coração para o Senhor, para aprender a sua palavra, para poder louvar, entoar cânticos ao Senhor. Então vou convidar aqui minha esposa que vai fazer uma oração. Você que também está em casa, você pode baixar a sua cabeça e junto conosco nós orarmos ao Senhor. Boa noite, oremos então. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor, agradecer a Ti por estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para adorar, para aprender mais de Ti. Nós te agradecemos, meu Deus, por esse tempo, por essa oportunidade de podermos aqui celebrarmos esses anos, 22 anos de existência, Pai, dessa igreja. Que o Senhor esteja nos abençoando, recebe os louvores, recebe a nossa adoração. No nome de Jesus Cristo é que nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Nesse momento eu convido o irmão Romão, ele terá um especial a fazer essa noite. Então convido o irmão Romão. Os irmãos podem sentar. Boa noite, irmãos. A palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 8, versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Que você venha meditar na letra dessa canção, refletindo em cada palavra, em cada mensagem que essa música proporciona para nós. E é uma grande afirmativa deste amor tão grande de Deus para conosco. Nem pandemia, nem quarentena, nada nos separar deste amor. Medite na letra dessa canção. Mistério revelado é Cristo em nós, esperança da glória bendita de Deus Pai, para que o mundo possa ver e crer. O mistério revelado é Cristo em nós, esperança da glória bendita de Deus Pai, para que o mundo possa ver e crer. Um só corpo e um só Espírito, uma só fé e um só batismo de amor. Ele é nossa paz, nele somos um. Esta é a aliança que foi feita na cruz. Somos povo do Senhor, Ele nos uniu. E é tempo de vivermos em unidade. Nem a morte ou a vida, coisas do presente ou temores do amanhã, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nenhuma luta é maior do que podemos
suportar. Um só corpo e um só Espírito, uma só fé e um só batismo de amor. Ele é nossa paz, nele somos um. Esta é a aliança que foi feita na cruz. Somos povo do Senhor, Ele nos uniu. E é tempo de vivermos em unidade. Nem a morte ou a vida, coisas do presente ou temores do amanhã, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nenhuma luta é maior do que podemos suportar. Amém. E graças a Deus por isso. Convidamos nesse momento o grupo de louvor para juntos entoarmos um cântico de louvor ao Senhor. Boa noite, irmãos. Iremos agora entoar o hino 456 e peço a vocês que possam estar prestando atenção na letra desse hino, pois ele nos mostra que nós somos soldados de Deus e que estamos aqui na terra para engrandecer o seu nome, para honrá-lo e louvá-lo. Então que você possa estar louvando ele verdadeiramente de todo o seu coração. Amém? O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nessa igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela terna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por
estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Nesse momento, nós teremos um vídeo. Então, eu gostaria de pedir ao irmão Hugo que pudesse estar colocando. Para você que é de casa também, nós estamos colocando o vídeo. Nós vamos para a leitura da palavra e, ao terminar, nós daremos continuidade então com o vídeo. Gostaria de convidar todos os irmãos a abrirem a palavra do Senhor para 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recomendamo-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor,
tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Amém? Então, que assim como essa igreja de Tessalônica, a Igreja Esperança, ela venha servir, ela venha ser exemplo em amor, em fé, em perseverança, aguardando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A igreja é você. A igreja é você com um propósito: de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão: de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Irmãos, o tema da nossa conferência está aqui, é Marcas de uma Igreja Saudável. Esse é o tema que nós estaremos trabalhando nesses 2 dias. E para isso, a igreja convidou
pastor Jonas Macedo. Ele é pastor lá na cidade de Missão Velha, bem próximo a nós. Ele é recém-formado do Seminário Batista do Cariri. Então, gostaria de convidá-lo a vir à frente. Ele é quem trará a mensagem do Senhor para os irmãos. Ele é quem nos abençoará por meio da palavra do Senhor. Convido os irmãos também a baixarem as vossas cabeças para nós juntos orarmos ao Senhor. Peço que nesse momento os irmãos possam estar se voltando para a palavra de Deus. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de podermos estar reunidos aprendendo mais a tua palavra, Pai querido. Te peço pelo pastor Jonas, que o Senhor possa estar abençoando, dando direcionamento à vida dele, para que ele possa nos ensinar a tua palavra, Pai. É em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nós te oramos e te agradecemos por esse momento. Amém. Boa noite a todos. Então, como já foi falado, eu sou pastor lá em Missão Velha. Eu fui formado na mesma turma do pastor Rondinelli. Então, hoje eu tenho esse privilégio de estar trazendo essa palavra aqui a todos vocês. Espero que Deus possa os incomodar através da sua palavra e que vocês continuem firmes como vocês têm feito nos últimos anos, tá bom? Então, essa noite eu gostaria de falar sobre algumas marcas que uma igreja saudável ela deve ter. A identidade de alguns grupos, ela mostra certas particularidades, certas características, certas marcas. Por exemplo, alguns atletas, eles têm algumas marcas que vão o identificar, como uma alimentação regrada, por exemplo, como uma rotina de treino constante. Essas são algumas marcas que um atleta ele tem. Os policiais eles já têm outras marcas específicas, a continência, o fardamento, eles também têm uma rotina de trabalho. Os advogados apresentam outras marcas, eles devem ter uma boa oratória, uma capacidade de se comunicar muito boa. Ele deve estudar, entender muito bem a Constituição e defender os direitos de um cidadão. Então, todos esses grupos apresentam algumas marcas da sua identidade. E então é pensando nisso que nós podemos refletir quais as características ou marcas de uma igreja saudável, de uma igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo e que serve ao Senhor. Quais as marcas de uma igreja saudável que deve ter e que vai identificar ela como sendo comprada pelo sangue de Cristo. Nesse caso, quais as marcas que a Igreja Batista Regular Esperança ela deve ter ou continuar tendo para ser uma igreja saudável? Quais as marcas que evidenciam que essa igreja foi comprada e chamada por Cristo para ser luz nesse mundo? E é pensando nisso que eu quero analisar algumas dessas marcas ou algumas dessas características. E essa noite nós vamos conhecer essas marcas, marcas que a igreja de Tessalônica tinha. Convido você a abrir novamente aí sua Bíblia para o texto de 1 Tessalonicenses. Nós iremos ler novamente o capítulo 1, pois eu quero que esse texto ele fique fixado em nossas mentes. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós estaremos lendo todo esse capítulo que diz o seguinte. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós não somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção,
assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, se eu pudesse espremer todo esse texto e tirar uma conclusão rápida aqui dele, eu diria que a igreja de Tessalônica, nesse texto aqui fica claro que ela mostra evidências de cumprir o seu propósito, de continuar pregando a palavra de Cristo. E sabendo disso, eu quero pensar também com os irmãos o seguinte: a Igreja Batista Regular Esperança deve também mostrar evidências, marcas da sua vocação. E nesse caso, então, quais as marcas de uma igreja saudável? Então, antes da gente entrar propriamente no texto, eu quero explicar a vocês qual o contexto dessa passagem, porque a partir do contexto é que nós vamos entender o que o apóstolo Paulo estava falando a respeito da igreja dos Tessalonicenses. Então vamos analisar aqui um pouco das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo e Barnabé, eles tentam levar João Marcos. E eles têm um problema com João Marcos. João Marcos parece que ele fica com medo, ele não quer encarar aquela viagem, e então Paulo e Barnabé, eles prosseguem sem João Marcos em sua primeira viagem missionária. Já na segunda viagem missionária, Paulo, ele quer continuar a viagem, porém Barnabé decide que agora ele quer levar João Marcos. E então Paulo diz: não, eu não vou com João Marcos. Ele desistiu na primeira viagem, ele se mostrou fraco e eu não quero que ele vá com a gente. E Barnabé disse: não, Paulo, mas tenha paciência, ele vai ser útil para a gente. Eu quero levar ele, eu quero dar uma segunda chance para ele. E Paulo disse: então você decide. Se você levar João Marcos, eu não vou com vocês. E então eles se separam aqui. Paulo vai com Silas, como é colocado aqui, e ele vai fazer uma outra viagem missionária com Silas, e então Barnabé sai com João Marcos. E Paulo continua o seu ministério, e então ele vai pregar na Ásia. Mas lá em Atos, capítulo 16, fica evidente que o Espírito Santo impede Paulo de continuar pregando na Ásia. Atos 16, do verso 6 ao 8, vai dizer o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então o apóstolo Paulo foi impedido de ir para a Ásia, e depois disso ele tem um sonho. Ele tem um sonho no qual aparece um homem com algumas características da Macedônia, talvez a roupa, que era característica daquela época. E então Paulo identificou claramente: olha, lá na Macedônia eles estão precisando de ajuda. Então nós temos que mudar o nosso trajeto. E então, ao invés de ir para a Ásia, ele vai conhecer o que nós chamamos hoje de Europa. E Paulo continua a sua viagem missionária. Aí ele chega lá em Filipos e conhece uma mulher, uma comerciante chamada Lídia. E essa comerciante, ela vendia uma espécie de tinta que era comercializada e que tingia tecidos naquela época, chamada púrpura. E então aquela comerciante chamada Lídia, ela se converte. E Paulo continua na sua viagem missionária. E no desenvolvimento do seu ministério aparece então uma jovem possessa. E Paulo expulsa o demônio daquela jovem possessa, que trazia muitos lucros para os comerciantes da época. E então,
lembrando que Paulo estava aqui em Filipos, os comerciantes ficam indignados com aquilo. Eles ficam revoltados. Por quê? Porque a fonte de lucro que eles tinham não era mais uma fonte de lucro. E eles devem ter pensado, ora, quem é esse homem que expulsou esse demônio? O que é que ele pensa que ele é? Ele expulsou esse demônio que era a nossa fonte de lucro. Quem ele pensa para vir aqui fazer isso? E então eles arrastam Paulo e Silas para a cidade, para a praça da cidade, desculpe. E então lá Paulo é açoitado, Paulo então é preso de madrugada por volta das meia-noite. O texto de Atos vai falar isso. E talvez com o suor descendo, com o sangue talvez pingando em seu corpo. Então Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo e eles falam, Paulo, a gente está preso, mas vamos cantar, vamos orar. E então eles começam a cantar e a orar e todos os prisioneiros escutavam aquilo. E então na prisão há um grande tremor, um grande terremoto. E o carcereiro vendo tudo aquilo, ele quer cometer o suicídio, porque ele pensa que todos os prisioneiros iriam fugir. E ele fica muito preocupado, só que Paulo fala, não, tenha calma, todos nós estamos aqui, não precisa você fazer isso. E aqui eu creio que aqueles prisioneiros, eles viram na vida de Paulo e na vida de Silas, Cristo. E é por isso que aquilo impactou tão grandemente a vida daqueles prisioneiros, a ponto de ninguém fugir daquela prisão. E aí continua então a viagem missionária de Paulo. Ele então é liberto, 150, 160 quilômetros depois, ele está agora na igreja de Tessalônica. Paulo está dando continuidade ao seu ministério, está pregando, mas há um novo tumulto lá. Os judeus, eles ficam indignados, ficam cheios de inveja, e então invadem a casa de Jason, que era a casa onde Paulo estava hospedado. Só que eles não encontram nem Paulo nem Barnabé, eles continuam a sua viagem missionária, eles conseguem escapar e vão até a Bereia com Timóteo. E chegando na região ali da Bereia, aqueles irmãos estão conhecendo a palavra de Deus ainda. E então Paulo diz a Silas e a Timóteo, olha, vocês devem ficar aqui, para vocês analisarem como está sendo aqui a situação da cidade, como é que está andando essa igreja aqui, e eu vou continuar. E então Paulo vai até Atenas. E lá em Atenas ele começa a pregar e faz uma comparação com o Deus desconhecido. E depois ele vai mais uma vez a Corinto, e lá em Corinto ele escreve essa carta quando encontra Silas e Timóteo, que trazem informações acerca da igreja dos Tessalonicenses. E quando Paulo está então em Corinto, ele começa a escutar certas marcas da igreja de Tessalônica. E essas eram marcas de uma igreja saudável. Silas e Timóteo estavam esboçando essas marcas que a igreja de Tessalônica tinha e que a igreja batista Regular Esperança também deve ter ou continuar tendo. E a primeira marca aqui que nós podemos notar é que aquela igreja de Tessalônica, ela tinha uma fé viva e eficaz. Uma igreja saudável, ela tem uma fé viva e eficaz. E aqui 3 elementos são fundamentais para entender essa fé viva e eficaz que a igreja de Tessalônica tinha. Paulo aqui coloca no capítulo 1, verso 2, o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Ou seja, as informações trazidas por Silas, por Timóteo, ele começa a recordar tudo aquilo no momento em que ele estava lá, no momento em que ele tinha se encontrado com aqueles irmãos, e ele começa a louvar a Deus. Aqueles irmãos trazem informações de que aquela igreja estava glorificando o nome de Deus. E ele começa a orar e a louvar a Deus pelo que ele estava ouvindo da igreja dos Tessalonicenses. E aqui 3 elementos ficam evidentes de que aquela igreja tinha uma fé viva e eficaz. Eles tinham uma fé que era uma fé operante, uma fé eficaz. Aqueles irmãos, então, eles tiveram uma conversão genuína. Havia uma fé em atuação, eles estavam trabalhando, eles poderiam muito bem ter parado em meio à perseguição. Eles poderiam ter falado, olha, Paulo já vem de Filipos, ele é açoitado. Então, quando ele chega em Tessalônica, tem uma confusão, invadem a casa na qual ele está hospedado.
e então nós vamos parar por aqui, está muito arriscado. Mas eles não fazem isso. Ao contrário, Paulo louva a Deus quando traz aqueles irmãos à memória. Quando conversa com Deus, ele olha para os irmãos de Tessalonicenses e vê que eles estão ainda continuando o trabalho. Eles não pararam. Eles tinham uma fé operante, uma fé eficaz. E aqui fica claro que uma igreja saudável, mesmo diante dos desafios, qualquer eles que sejam, mesmo diante das dificuldades que possam vir, ela continua trabalhando, ela não para. Mas havia também um outro elemento que vai mostrar essa fé operante e eficaz, que era que eles tinham uma abnegação, um amor sacrificial uns pelos outros. E aqui esse termo, abnegação, é o mesmo termo que o Senhor Jesus usa quando ele se dá como um servo sofredor. Ele dá a sua própria vida, e aquilo aconteceu também com os irmãos de Tessalônica. Parece que aqueles irmãos, eles entenderam muito bem quando Jesus disse, olha, pegue a sua cruz e me siga. E quando alguém estava então com uma cruz sob as costas, significava morte. E aquela igreja, ela estava morta para o mundo, mas não para Cristo. Ela estava morta para as coisas do mundo, o foco dela estava nas coisas celestiais. Por isso elas continuavam trabalhando em meio às dificuldades. Havia um amor muito grande por Cristo, um amor sacrificial, o mesmo amor que Cristo teve por mim e por você ao entregar sua vida na cruz. Há muito tempo atrás eu ouvi também em uma conferência uma história que exemplifica muito bem um certo tipo de amor sacrificial. Em um certo país perseguido, alguns cristãos estavam fazendo seu culto às escondidas, e então, se eles evidenciassem um culto presencial como esse aqui, eles seriam presos ou torturados. E eles estavam ali escondidos, louvando a Deus, e então um daqueles cristãos sai. E aqueles soldados veem aquele cristão, pegam ele e começam a torturar aquele cristão. E eles começam a falar, você vai ter que falar onde estão os outros cristãos. E começam a torturar aquele cristão, e ele diz, não, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar, e ele não fala. Então aqueles soldados pegam então uma vareta e começam a colocar no ouvido daquele cristão, e batem até atravessar o tímpano dele, até chegar do outro lado da sua cabeça. E aquele cristão, ele tinha apenas 12 anos de idade. E ele não disse onde os outros cristãos estavam escondidos. Para mim, isso exemplifica muito bem um amor sacrificial. É um amor que pode ser comparado ao amor de Cristo, de se entregar, de se dar até a morte pelos outros irmãos. Os irmãos da igreja de Tessalônica, eles também tinham esse amor, essa abnegação, eles estavam dispostos a morrer pela causa de Cristo. Mas há também um terceiro pilar dessa fé operante e eficaz que nós podemos notar, é que eles tinham uma firme esperança. E é muito interessante aqui que, diante desse contexto que estava acontecendo ali em Tessalônica, Paulo sai de Filipos, percorre 160 quilômetros, e aí quando chega lá começa a pregar, os judeus estão com inveja, e Paulo foge então, e observando tudo isso, aqueles cristãos, eles não desanimam, eles continuam firmes, eles suportam as tribulações, as pressões externas, e eles tinham certeza de que estavam debaixo de um abrigo eterno, o abrigo deles era Cristo, então por isso eles não temiam. E do mesmo modo da igreja de Tessalônica, irmãos, se a igreja Esperança quiser ter ou continuar tendo uma igreja saudável, vocês precisam ter uma fé viva e eficaz. Uma fé que continua trabalhando e servindo a Deus em meio às dificuldades. E mesmo em meio às tribulações da vida, vocês não devem parar de servir a Cristo. Vocês devem também ter uma vida de abnegação, um amor que se sacrifica uns pelos outros. E aqui nessa igreja, quem está há mais tempo, com certeza você já conhece os defeitos de muitos dos irmãos que estão aqui com você essa noite, ou que está em casa, que fazem parte dessa igreja. E isso é normal,
Pois, por exemplo, quando um policial ele trabalha muito tempo, né? Meu pai foi policial, e quando ele trabalhava muito, ele sabia um policial que era mais preguiçoso, um policial que era mais ativo. Por quê? Porque ele convivia com aquele policial. Vocês também conhecem em suas casas quem é que é mais ativo, quem é aquele mais preguiçoso, quem é aquele que lê mais a Bíblia. Vocês conhecem porque vocês convivem uns com os outros. E na igreja também é assim. Quando nós conhecemos mais uns aos outros e convivemos, nós começamos a perceber os defeitos uns dos outros. E a nossa tendência, por conta dos nossos pecados, é começar a julgar aquela pessoa, é começar a fofocar. Olha, você está vendo fulano? Você viu o pecado que ela cometeu de novo? Não, fulano tem aquele pecado, ele fala demais, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Mas Cristo não quer isso. Um amor sacrificial é um amor que, mesmo sabendo os defeitos de outra pessoa, ela não busca destruir a outra pessoa. Ela busca ajudar a outra pessoa a vencer os seus defeitos pela graça de Cristo. Um amor sacrificial entende que a igreja de Cristo ela não é perfeita. Ela só será perfeita no céu. Essa igreja aqui com certeza é imperfeita. Não existe igreja perfeita aqui na terra. Nós só seremos perfeitos no céu. E enquanto não chegamos lá, precisamos sacrificar a nossa vida para o bem maior dos outros. E vocês devem também estar firmados na esperança de uma vida eterna, morrendo dia a dia para o mundo e focando nas coisas celestiais. Então, o primeiro elemento de uma igreja que deseja ser ou continuar sendo saudável é que ela tem uma fé viva e eficaz, que se configura por um trabalho em meio às dificuldades, tendo um amor sacrificial e focando em uma firme esperança. Mas eu quero destacar uma segunda marca de uma igreja saudável. Vamos ler aqui do verso 5 ao verso 7, que vai dizer o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. E veja o que diz o verso 7, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. O segundo elemento de uma igreja saudável é que ela busca ser modelo. Agora, ser modelo existe certos elementos a fim de ser um exemplo. E é o que o apóstolo Paulo fala no verso 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. E aqui a igreja de Tessalônica, ela começou a imitar o apóstolo Paulo. Ela estava imitando também Silvano, estava imitando Timóteo. Eles estavam fazendo a mesma coisa, a tal ponto que eles se tornaram modelos para as outras pessoas. E Paulo, no capítulo 2 aqui de Tessalonicenses, ele vai alistar várias características do seu ministério, e características que estavam sendo seguidas pela igreja de Tessalônica. Eu não vou ler aqui o capítulo inteiro, mas nós podemos observar aí, no verso 1 e 2, o seguinte: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, uma palavra que aparece aí é ousada confiança. Eles tinham uma determinação, uma coragem muito grande diante das dificuldades. Isso é algo lógico. Paulo sai de Filipos preso, açoitado, vai para Tessalônica, e a igreja de Tessalônica começa a olhar para Paulo e começa a imitar isso. Olha, se Paulo faz isso, nós também precisamos fazer, nós precisamos imitar esse homem. Não importa as consequências, mas nós temos que seguir esse homem, porque ele tem um caráter exemplar, ele é um modelo para a gente. Ele tem uma fé autêntica. E no verso 2 tem uma frase que nos chama a atenção aí no final, em meio a muita luta. E aqui o contexto é que Paulo ele traz esse termo luta de uma arena. Naquele tempo,
2 gladiadores entravam em uma arena, mas só saía um vivo. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, diante das perseguições, das turbulências, sendo maltratado, eu estou disposto a entrar na arena por vocês, mesmo que eu não saia vivo, mas eu estou disposto a isso. E os irmãos da igreja de Tessalônica observaram essa determinação de Paulo, de levar a mensagem de Cristo a qualquer custo, e começaram a seguir o exemplo de Paulo. Mas nos versos 3 ao 6, Paulo dá uma prova também de que ele era irrepreensível na pregação do Evangelho. Ele está dizendo aqui no verso 3 ao 6 o seguinte: pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Paulo está dizendo aqui, olha, a mensagem que eu estou trazendo não é uma mensagem diluída, enganosa. Eu não estou aqui para ganhar lucro com essa mensagem. Ela não tem nenhuma impureza. E é como se você fosse abastecer o seu carro, o seu veículo em um posto de gasolina, e o dono daquele posto diluísse, colocasse água na gasolina, e então o seu carro fica sem pegar. E Paulo está falando, eu não estou diluindo o Evangelho, eu não estou adulterando o Evangelho. Eu estou pregando ele puro aqui para vocês. E Paulo ainda diz no verso 4 que ele está sendo sincero. Ele fala, olha, eu fui aprovado e continuo sendo aprovado. E aqueles irmãos de Tessalônica estavam vendo esse caráter irrepreensível de Paulo. Ele não tinha uma mensagem com intuitos gananciosos, cheia de bajulação. Os irmãos de Tessalônica estavam vendo isso e fazendo a mesma coisa. E Paulo ainda se utiliza aqui de uma outra linguagem muito interessante aqui, que é de uma ama que amamenta. No primeiro século existia o que nós chamamos de pátrio poder. Quando uma criança nascia, o pai escolhia se ela iria viver ou não. Então a parteira ia fazer lá o trabalho de parto e a criança nascia e ela olhava para o pai. E se o pai não gostasse de alguma coisa na criança, ele fazia um sinal e aquela criança então era jogada numa espécie de lixo. E então, o que era que acontecia? Muitas vezes, por amor, por misericórdia, por pena daquela criança, a mãe pegava aquela criança escondida e dava a uma ama de leite. E aquela ama de leite, ela cuidava daquela criança até uma determinada idade e depois ela voltava para a família dela. Então essa criança, ela era cuidada até uma certa idade por uma ama de leite. E o apóstolo Paulo aqui fala, olha, eu fui a ama de leite para vocês, eu gerei, eu cuidei de vocês, mas eu não deixei vocês. Diferente de uma ama de leite que cuidava por um período e depois a criança volta para o seio da mãe, eu estou cuidando de vocês e eu não quero largar vocês. Eu estou disposto a sacrificar todos os meus direitos para ver o crescimento de vocês. E eu estou disposto até a morrer por vocês. E aqueles irmãos da igreja de Tessalônica viram isso em Paulo. E eles começaram a imitar Paulo na determinação, no caráter irrepreensível. Eles estavam imitando a um ponto de sacrificar os seus próprios eus. Eles estavam vivendo completamente para Cristo. Mas o que nós vamos observar é que eles também foram imitadores do próprio Senhor Jesus Cristo, o servo sofredor. Eles sabiam que Cristo tinha pago um alto preço no Calvário por eles. E diante disso, Paulo diz, olha, vocês estão nos imitando, vocês estão imitando o Senhor Jesus Cristo. Mesmo diante de muita tribulação, de muita perseguição, vocês são modelo. E estão sendo modelo para outras regiões também. E aqui a ideia de modelo é a mesma que se encontra lá em Tito. Vamos supor que você vai em uma loja e você pede, olha, eu quero colocar na minha camisa essa determinada imagem. E então aquele homem pega aquela camisa e ele imprime, ele fixa aquela imagem ali, ela não sai mais. Então era isso
que significava aqui ser modelo. A igreja de Tessalônica cada irmão imprimiu em seu coração o caráter de Paulo e também a santidade de Cristo, a ponto de não somente seguir aquele padrão, mas também ser um modelo que influenciava outras pessoas por seu exemplo. Amados irmãos, a igreja Esperança, para ser ou continuar sendo uma igreja saudável, ela precisa ser diferente. Você precisa olhar para os exemplos de Hebreus capítulo 11, para os exemplos dos heróis da fé. Vocês precisam também olhar para Cristo e imprimir esses exemplos em seus corações, a um ponto de todos olharem para você e sem você falar nada, eles saberem que você é diferente. Eles notam um caráter exemplar. A glória de Cristo brilha na sua vida. É tão lindo quando nós escutamos mensagens que nos dão exemplo. O apóstolo Paulo, que sofreu tanto, Ana, que esperou tantos anos. Mas nós precisamos ser exemplos vivos de santidade. Não basta ter esses exemplos e ficar apreciando eles, nós precisamos imprimi-los em nosso coração e ser exemplos vivos de santidade para as pessoas ao nosso redor. A segunda marca de uma igreja saudável é que ela busca ser modelo. E ela é modelo porque ela imita pessoas com características que agradam a Deus. Fico feliz porque a Igreja Esperança hoje está fazendo 22 anos. E com certeza no início os pioneiros aqui tiveram muitas dificuldades para pregar o Evangelho. Mas vocês continuam firmes até hoje, continuam pregando essa mensagem. Mas ainda existe uma terceira marca de uma igreja saudável. Está em 1 Tessalonicenses 1, verso 8, que diz aqui o seguinte: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a nossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A terceira característica de uma igreja saudável é que ela é ativa na evangelização. É interessante que Paulo usa aqui o termo repercutir. E aqui tem o seguinte significado. Vamos supor que você gosta muito de tocar um instrumento de sopro, e esse instrumento é muito difícil, e você está iniciando a tocar esse instrumento. E então, quando você toca pela manhã, todos os dias, sai um som estridente, um som desafinado, um som que é tão alto que atinge longas distâncias. Então, os seus vizinhos ali ao redor vão lá na sua casa e falam: ó, é melhor você ir para outro lugar, vá treinar em outro lugar, a gente não está aguentando mais. E a ideia que o apóstolo Paulo traz aqui de repercussão é essa. Era uma palavra que agora estava indo nos lugares distantes, estava indo em todas as direções. Estava repercutindo como um som que atravessa longas distâncias. E era isso que a igreja de Tessalônica estava fazendo com o evangelismo. Toda a Macedônia, a Acaia e as regiões ali por perto, a região de Bereia, de Filipos, todas as regiões estavam ouvindo dessa mensagem. E lá na carta de Paulo aos Efésios, Paulo começa a fazer uma comparação do evangelho com o sapato dos soldados romanos. Talvez ele olhou ali para um soldado e viu o arsenal ali, ele com a couraça, com o capacete, e ele faz uma analogia com os sapatos do soldado. E os sapatos dos soldados daquela época tinham umas ligas que amarravam o tornozelo, e também tinham pregos debaixo para eles não escorregarem em uma determinada guerra. E então Paulo está falando aqui, olha, vocês têm que ter firmeza diante dos desafios. Assim como a correia dos sapatos, ela deixa firme o pé de um soldado, vocês têm que ter firmeza no evangelho. Vocês também devem pregar em vários lugares, assim como o sapato nos leva para vários lugares, vocês têm que pregar. Eles estavam fazendo isso a tal ponto de não ter necessidade nenhuma de o apóstolo Paulo acrescentar alguma coisa. O apóstolo Paulo olhou para aquela igreja e disse: meu Deus, muito obrigado por essa igreja, que eu não preciso falar nada, eles já estão fazendo tudo. A Igreja Esperança precisa se destacar na evangelização. E para que haja esse destacamento, isso começa da consciência de cada um de vocês. Não sei se isso acontece aqui, mas eu já fui diretor de evangelismo, e
Quando a gente fala, não, vamos evangelizar tal dia, em tal hora. E aí surgem no máximo 3 pessoas, 5, isso é o máximo de pessoas que tem um grupo de evangelismo. E aí em uma igreja de mais de 200 membros, 5 pessoas apenas. E então é triste perceber que as pessoas de hoje têm tempo para tudo. Tem tempo para um jogo de futebol, para um churrasco. Isso são coisas importantes, são coisas boas de se fazer, mas elas acabam deixando Cristo de lado ali. Elas deixam para lá as coisas celestiais. Muitas vezes nós não colocamos Deus em primeiro lugar no pódio do nosso coração. Nós colocamos tudo que a gente mais gosta. Aí se sobrar um espaço, a gente coloca Deus lá no cantinho ali. Nós colocamos primeiro todos os nossos ídolos, as coisas que nos agradam. E não deve ser assim, irmãos. Você deve dar glória a Deus. E a palavra glória no Antigo Testamento significa dar a Deus o mais alto, o supremo valor, uma coisa que Ele merece. Deus deve ser de mais alta estima para você, deve ser o ser mais valioso do mundo para você. E muitas vezes a gente fala que crê nesse Deus, mas às vezes não é bem assim. Se você entender que Deus, Ele é o ser de mais alto valor que existe, então você vai levar mais a sério a evangelização desse Deus maravilhoso. A terceira marca de uma igreja saudável é que ela é ativa na evangelização, ela está em trabalho, ela busca trabalhar, ela busca levar a mensagem a fim de que todos se prostrem diante de Deus, e elas querem fazer com que as pessoas reconheçam a glória de Deus e digam: Deus é o ser de mais alta estima da minha vida. E em último lugar, uma última característica aqui de uma igreja saudável é que ela tem uma adoração centrada em Deus. No verso 9 vai falar o seguinte: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A quarta e última característica de uma igreja saudável é que ela tem uma adoração centrada em Deus. Aqui Paulo estava ouvindo de outras pessoas, talvez pessoas bem próximas ali de Filipos, de Bereia ou de Corinto. Alguém estava chegando para ele falando: olha, Paulo, você está sabendo o que está acontecendo com aquela igreja de Tessalônica? Vocês chegaram lá trazendo o evangelho e aquelas pessoas daquela igreja não são mais as mesmas. Elas deixaram toda a adoração de ídolos de lado, essa adoração não existe mais. Elas jogaram fora a idolatria, essa mensagem transformou o íntimo daquelas pessoas, a tal ponto que eles começaram a ter uma adoração centrada em Deus, uma adoração focada em Deus. No livro Os Ídolos do Coração, a autora lá, ela deixa muito claro que muitas vezes nós idolatramos muitas coisas sem até perceber. E ela vai falar o seguinte: pergunte para você mesmo o seguinte: o que é que eu preciso ter na minha vida para que ela tenha significado ou para que eu seja feliz? E ela diz: se eu responder essa pergunta com qualquer coisa além do próprio Deus, então isso é o que tem servido para mim como um ídolo, como um Deus. Ou seja, se qualquer coisa for mais importante do que o próprio Deus, então é idolatria. E aqui, eu não estou dizendo que as coisas da vida não são importantes, a sua família é importante, seus filhos são importantes, sua esposa, seu esposo, isso tudo é importante. Mas nada disso é mais importante do que Deus. Nada disso deve ser maior do que o nosso próprio Deus. E quando nós invertemos isso, então há uma idolatria. E o que se observa naquela igreja é que eles deixaram a idolatria. Eles abandonaram, eles estavam servindo a Deus de todo o coração. E eu pergunto para você: que idolatria você tem essa noite em seu coração? Dá uma vasculhada aí no fundo do seu coração, lá no íntimo, e vê o que é que está te atrapalhando de ter mais intimidade com Deus. O que é que você considera como sendo o mais importante, que se tirasse da sua vida, você talvez ficaria com muita raiva, que você ficaria desesperado.
Então nós precisamos abandonar os nossos ídolos. Outro livro muito importante, que eu fiquei sabendo que o pastor Rondinelli estava expondo ele, se chama Disciplinas Espirituais. E traz um conceito muito importante a respeito da adoração. Quando você vai a uma praia ou a um sítio, você aprecia aquelas belas paisagens e você tem uma reação àquilo. Você fala: que Deus maravilhoso, que céu lindo esse céu. Como é que Deus criou um mar desse tamanho? Que coisa linda. E nesse livro, Disciplinas Espirituais, fala que a nossa adoração é a nossa reação diante de Deus. Se você está aqui essa noite e não está reagindo diante de Deus, você não está adorando. Se nesse exato momento você está apático, você não está adorando. Não é uma adoração centrada em Deus. Uma adoração centrada em Deus, ela ouve as músicas, ela escuta a mensagem e ela tem uma reação. Ela canta as músicas com entusiasmo, que Deus grande. Aí ela escuta a mensagem e fala: que Deus maravilhoso. Mas se você continua apático, você não está adorando. A sua adoração é a sua reação diante de Deus. Vamos abrir lá no Salmo 139. Eu quero ler aqui os últimos versos desse salmo. Salmo 139. Vamos ler o verso 23 e o 24. Salmo 139, verso 23 e 24. Preste atenção aqui na reação de Davi. Ele vai falar: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Durante todo esse salmo aqui, Davi ele começa a adorar a Deus e a louvar a Deus. E ele fala da majestade de Deus, da onisciência, da onipresença. Ele começa a falar sobre os atributos de Deus, que Deus o cerca por todos os lados, que ele não pode fugir da presença de Deus. E ele tem uma reação a tudo isso. Aqui dos versos 18 até o 21, ele começa a falar: Senhor, eu odeio aqueles que te odeiam, Senhor. Eu odeio com ódio consumado. Eu abomino todos aqueles que te odeiam. Porque olha para a tua majestade, o Senhor é maravilhoso. Como é que alguém pode olhar para ti e não te adorar? E aí no verso 23 e 24, parece que ele para e ele olha para o seu coração. E aí ele fala: Senhor, me perdoa porque eu também sou pecador. Sonda o meu coração. E a palavra que sondar tem a ver com cavar. Cava, Senhor. Vai lá no íntimo. Vai lá no fundo do meu coração e tira, arranca todos os ídolos que estão ali enraizados. E Davi fala: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Você que está ouvindo essa mensagem em casa ou aqui mesmo, você deve falar em seu íntimo: Senhor, sonda o meu coração. A igreja de Tessalônica estava afastando tudo aquilo que afastava ela de Deus, ou que poderia afastá-la da presença de Deus. E você, o que é que tem te distanciado de Deus? O que é que essa noite tem te impedido de chegar mais perto de Deus? O que é que você pode e deve renunciar para se aproximar mais de Deus, para servir de forma mais intensa esse Deus maravilhoso, para ter uma adoração centrada em Deus? Então pense nisso. São perguntas importantes que você deve fazer para você mesmo. Assim como a igreja de Tessalônica estava fazendo, você também deve fazer. Deve abandonar tudo aquilo que te afasta de Deus. Porque no fim dessa vida, o que importa são as coisas celestiais. As coisas terrenas passam. Quais as marcas de uma igreja saudável? Em primeiro lugar, ela precisa ter uma fé viva e eficaz. Uma fé que trabalha em meio às dificuldades, uma fé que se sacrifica uns para com os outros, uma fé que tem certeza que diante das dificuldades, Cristo ele vai voltar e ele nos levará. E ela tem certeza que em meio a tantas dificuldades, mas nós não podemos parar, não podemos esfriar. E como diz Hebreus 10:39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não sei se vocês sabem, mas o pastor Velco já foi meu professor de religião lá no Colégio Batista.
E eu anotava todas as aulas dele. Tenho, inclusive, algumas pregações anotadas em um velho caderno lá em casa. E eu lembro de uma exposição que ele estava fazendo das Escrituras, em que ele fala daquele versículo: olha, no fim dos tempos o amor de muitos vai esfriar. Aí ele fala: mas eu não quero ser um desses muitos. E eu lembro que naquela aula eu também falei: eu também não quero ser um desses muitos que vai esfriar. E eu espero que você também não queira ser um desses muitos que vai esfriar nos últimos tempos. Então, em primeiro lugar, uma igreja saudável precisa ter uma fé viva e eficaz. Em segundo lugar, é uma igreja que está buscando ser exemplo, ser modelo. Uma igreja saudável, ela busca ser modelo. Ela vai olhar para os crentes do passado, para os heróis da fé de Hebreus 11, e vai seguir o exemplo desses servos de Deus. E também vai olhar para Cristo e vai seguir com firmeza, com esperança, os passos de Cristo. Mas também é uma igreja que trabalha evangelizando, porque ela entende que essa mensagem deve ser disseminada, a fim de que outras pessoas possam se prostrar diante de Deus. E, em último lugar, uma igreja saudável, ela tem uma adoração centrada em Deus. O meu desejo é que a Igreja Batista Regular Esperança possa continuar crescendo de forma saudável, na graça, na paz de Cristo, a fim de que vocês possam receber o prêmio da soberana vocação em Cristo. Eu desejo que quando essa igreja chegar no céu, Cristo olhe para cada um de vocês e fale: você foi um servo bom e um servo fiel. Essa vai ser a maior recompensa que iremos ganhar no céu. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos por esse grande exemplo da igreja de Tessalônica, uma igreja viva, uma igreja eficaz, que tinha uma fé operante, Senhor. Que mesmo em meio às dificuldades, mas ela não desanimou, ao contrário, ela estimulou outras pessoas a seguirem a Ti. Ela foi uma igreja que foi modelo, ela evangelizava, tinha uma adoração centrada em Ti. Te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos assim. Te pedimos que o Senhor abençoe a Igreja Batista Regular Esperança, que ela possa continuar sendo uma igreja saudável, uma igreja que tem uma fé viva e eficaz, que evangeliza, uma igreja que tem uma fé operante, que abnega-se, que se dá um pelos outros, que tem uma adoração centrada em Ti. Abençoa cada vez mais essa igreja, Senhor. Continua abençoando para que ela seja uma grande bênção, não só nesse bairro, mas em toda essa região, assim como a igreja de Tessalônica foi. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, que te entregamos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer ao Senhor por essa palavra que foi pregada. Queremos convidar nesse momento o grupo de louvor, que estará nos trazendo 2 cânticos. Então, nós continuaremos adorando ao Senhor com esses 2 últimos louvores. Então, cantemos com os corações gratos e louvemos esse Deus maravilhoso. Boa noite, irmãos. Nós vamos louvar agora ao Senhor com É Teu Povo. E essa é uma música bem conhecida, que nós já cantamos várias vezes, mas eu acredito que hoje nós devemos cantar com outro sentimento ela, um sentimento de gratidão, por podermos dizer a Deus que hoje o povo dele está junto aqui, para cantar numa só voz, para dizer que só Ele é santo e digno de ser adorado. Então, que essa gratidão possa fluir do seu coração como louvor agradável ao Senhor. Vamos louvar a Deus. É Teu povo aqui presente, todos nós
exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és santo. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos continuar louvando ao Senhor. Esse louvor, ele fala que nós somos casa de Deus. Então, esse é um grande privilégio, né, para cada um de nós. E em 1 Pedro 2,9, diz também que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, que possamos louvar com o coração cheio de gratidão por esse privilégio de pertencermos a esse Deus grandioso. Vamos louvar, casa de Deus. Somos a casa de Deus, propriedade exclusiva do Pai. Povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Nós fomos chamados por Deus a fim de proclamar entre as nações as virtudes do Rei, que nos chamou das trevas para a luz. Nada dispostas para dar às nações que insistem e vão procurar soluções longe de Deus. Os governantes dessa terra virão tomar conselhos aqui, e os seus juízes aprenderão conosco a justiça de Deus. Nós somos a casa de Deus, propriedade exclusiva do Pai. Povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Nós fomos chamados por Deus a fim de proclamar entre as nações as virtudes do Rei, que nos chamou das trevas para a luz. Nada poderá nos resistir.
vai nos parar. Somos casa de Deus, povo santo pra Deus, raça eleita por Deus. Nós somos a casa de Deus. Somos casa de Deus, povo santo pra Deus, raça eleita por Deus. Nós somos a casa de Deus. Amém. Podeis sentar. Então, alguns avisos. Gostaríamos de pedir que cada um irmão colaborasse após o término do culto, que você pudesse então retirar a sua cadeira, colocar lá no cantinho. E aqueles que puderem também nos ajudar a desmontar o som e os demais materiais, tá? Então, por hoje nós estamos encerrados. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Eu vou fazer uma oração e logo após Vitória vai fazer um convite aos irmãos. Então, oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, nós queremos mais uma vez, Paizinho querido, te agradecer, pois o Senhor nos permitiu que aqui pudéssemos estar juntos, que aqui nós pudéssemos te adorar, te louvar, aprender mais da tua palavra. E isso é grandiosa bênção para a nossa vida, Pai querido. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos abençoou. E é em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nós te oramos. Amém. Queremos dizer a você que se inscreveu para o culto de amanhã, né, esteja aqui presente e não falte. E a você que está em casa também, que possa nos acompanhar amanhã, no nosso segundo dia de conferência, para mais uma vez ouvirmos e aprender mais sobre a palavra de Deus e podermos adorá-lo juntos. Então, nós queremos agradecer, Pastor Jonas, pelo dia de hoje, pela mensagem que foi pregada, e até amanhã. Só lembrando aí aos irmãos, amanhã pela manhã a EBD será online, então será disponibilizado nos grupos para que você possa assistir a sua aula, tá? Nós não teremos a EBD aqui na igreja, apenas online. Então os irmãos devem aguardar nos grupos o material para a EBD. Amém.